Saudações extensivas a todos que nos acompanham nesse instante. Já sabe, este é mais. Estamos aqui num dia como não diferente para acompanhar o lançamento de um grande livro, de um grande escritor que está aqui a fazer, vai fazer a sua comercialização ou o seu lançamento deste que é o grande livro Descentralização Financeira. Um livro que retrata a descentralização financeira de acordo às autarquias que decorrem ao nosso país, um livro que retrata toda essa problemática da descentralização de poder político e não só. Vamos aqui acompanhar e ver de perto os depoimentos de quem já adquiriu os livros e do próprio escritor e doutor Ovídio Paula. Ficam ligados ao nosso canal para não perder e acompanhar este lançamento. Até já. Este livro de descentralização financeira, o que é que se espera neste livro? Vocês sabem que deu tempo a esta parte, desde 1992, que fala-se bastante da institucionalização do poder local autárquico e autónomo em Angola, ou se preferirem, por outras palavras, autarquias locais, mas escreveu-se tanto na perspectiva política. Esta obra vai tratar a questão das finanças locais. Portanto, não haverá autarquias locais em Angola sem as finanças locais. Este é basicamente o que está aqui nessa obra. Portanto, é uma obra, conforme eu disse, de uma tese de doutoramento de quase 465 páginas, e nós estamos aqui a esgrimir o nosso pensamento acadêmico-científico, portanto, a teoria das finanças locais, ou seja, direito a constituir no nosso país. Quais são as vantagens? As vantagens é que as pessoas hão de ler, em primeiro lugar, para nós fazermos uma materialização prática, é preciso termos uma base teórica forte do ponto de vista acadêmico-científico. Portanto, esta obra não serve só para as universidades e a academia, mas para todos os cidadãos em geral, que com certeza estão, digamos assim, com um desejo veemente da institucionalização do poder local e autárquico em Angola, ou concretamente das autarquias locais. Que pontos concretos a obra traz para ajudar a acelerar a economia? Bom, a obra traz pontos muito fortes, fundamentalmente da compreensão das finanças no seu geral e das finanças locais em particular. Portanto, todas as pessoas que querem compreender fundamentalmente as finanças no geral e as finanças locais no particular, podem, naturalmente, encontrar nessa obra uma bibliografia fundamental. É a primeira novidade? Sim, sabe muito bem que na área de finanças locais aqui a obra de referência é da professora doutora Elisa Rangel Nunes, que por sinal é a pessoa que vai apresentar essa obra, que é a sua dissertação de mestrado. Mas esta obra é pioneira porque é a primeira tese de doutoramento, ao nível de doutoramento, que aborda as finanças locais. Portanto, é obra pioneira. Okay. Esta obra vai ser apresentada exatamente num dia que antecede o dia em que foi apresentada a proposta do Orçamento Geral do Estado, à Assembleia Nacional. E eu lhe vou fazer uma pergunta juntando exatamente com este link. Na verdade, de que forma é que o autor do livro pretende contribuir o mercado financeiro no atual contexto político-financeiro que o país vive? Olha, esta obra, em termos de orçamento, para além de se concentrar no orçamento local, traz também aqui uma teoria muito séria e muito responsável nesta perspectiva, que é a questão do orçamento participativo. Portanto, as finanças locais têm que ter uma componente forte naquilo que é o orçamento participativo. E esta obra traz, do ponto de vista acadêmico, científico e teórico, a questão do orçamento participativo. Só para tocar nessa, porque eu não vou tocar noutras, porque a obra está aí e as pessoas podem ler lá. Obrigado. Muito obrigado.
Estamos aqui com o General Dino Matros, que esteve aqui também na sessão do lançamento e autógrafo do livro do autor Ovídio Paula. Senhor General, muito boa tarde. O que tinha a dizer sobre este livro que tem em posse? Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer ao meu camarada Ovídio Paula por me ter convidado para participar desta apresentação do seu livro. Quanto o livro ainda não li, encerra uma matéria que não domino, que eu sou leigo nessa matéria, e estou ávido em saber o que o meu camarada escreveu, o seu conteúdo, e é bom que apareçam camaradas angolanos que escrevam livros de vários conteúdos de saber, como por exemplo as finanças, etc, né? Porque nós temos muitos jovens que estão a estudar, precisam de livros, precisam de saber o conteúdo desses livros, porque isso vai ajudar muito cientificamente para que os nossos estudantes possam conhecer essas matérias científicas. Alguém ligado também à escritura, né, ao lançamento do livro, nós ouvimos aí durante o discurso ou ao ler o livro, o autor teve aí que decorrer várias províncias para ter que ter teses para a defesa do seu livro. Será que a sociedade em si, o país em si, não facilita muito a busca de matéria para os escritores? Não, aquele que quer ser bom escritor, dependendo da matéria, tem que fazer investigação. Porque um escritor depende, se for para a área científica ou que for poesia, uma outra coisa. Mesmo, ainda assim, tem que ler os poemas dos outros que escreveram, não é? Esses poemas. Então, por isso que eu gostava de dizer que é sempre bom fazer uma investigação. Por exemplo, cantor, quer cantar, as nossas canções tradicionais têm que ir às províncias, do interior, conversar com as pessoas e aprender. Portanto, acho que ele fez muito bem, antes de escrever, ter ido às províncias, conversar com os governantes das províncias, não só, não é? E escrever com mais substância, não é? Sim, sim. Muito bem, uma palavra para aqueles novos escritores ou para aqueles cidadãos que estão a agarrar agora esta veia artística? Não, pronto, é assim, as pessoas têm que escrever, nem todos podem ser escritores, mas é como uma música, nem todos podem ser músicos, mas tem que haver sempre numa sociedade alguém que escreva sobre poesia, sobre cultura, sobre tudo, ou sobre outras matérias científicas, não é? Ou sobre romance, qualquer coisa assim. Portanto, nós aconselhamos que façam investigação e depois escrevam, porque muitos não estamos ávidos de saber aquilo que as pessoas têm como conhecimento científico ou não. Muito bem, já assim para finalizar, uma palavra de apreço ao autor, Ovídio Paula, visto que disse que são amigos, prontos, aquela palavra. Quero desejar-lhe cada vez mais, primeiro, a saúde. Nós sem saúde não fazemos nada. Que a sua inteligência se aprofunde cada vez mais. Aliás, como professor não podia ser de outra maneira, para ensinar a nova geração sobre várias áreas de saber, não é? Portanto, quero desejar-lhe sucesso na sua vida como escritor também. Muito bem, muito obrigado. Ficou aqui as palavras do General Dino Matros, a qual com prazer esteve aqui a acompanhar atentamente o lançamento e autógrafo deste livro, A Descentralização Financeira, a qual teremos um grande prazer e gosto de ouvir aqui ainda mais pessoas que estiveram aqui a acompanhar esta sessão. Fique ligado. Estamos aqui com o anfitrião do dia, o autor Ovídio Paula. Mais do que nós e mais do que outra pessoa, só ele mesmo para nos dizer sobre este magnífico e misterioso livro, Dissertação Financeira. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Também agradecer a oportunidade que vocês me dão para falarmos do livro. E vocês sabem que os autores, quando trazem o livro à estampa, ou seja, cá para fora,
é para partilhar conhecimentos com as comunidades. Então, como sabem, esse livro resultou da nossa dissertação de doutoramento, que foi defendida no dia 24 de abril de 2018 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E o livro tem uma particularidade porque ele fala sobre as finanças locais. Portanto, vocês sabem que de um tempo a esta parte, desde 1992, que tem-se falado da institucionalização das autarquias locais, mas tem-se escrito muito na perspectiva política. E vocês sabem que não haverá autarquias locais sem finanças. Portanto, e esse livro, exatamente do ponto de vista teórico, acadêmico, científico, está a esgrimir o nosso pensamento sobre as finanças locais e o que nós pensamos para o nosso país. Portanto, fez um estudo comparado de algumas paragens, como Portugal, como também Moçambique, Cabo Verde, mas depois nós apresentamos a nossa posição em relação ao nosso país. Portanto, é basicamente isto. Não vamos falar mais sobre a obra, porque senão fica sem interesse. Pronto, durante a sua dissertação teve aí uma frase que chamou a atenção, que só haverá autarquias em Angola quando o povo, se eu estiver errado, corrija-me, quando o povo fazer a sua eleição livremente. Sim, o que nós temos hoje são administrações municipais. Os administradores municipais são nomeados pelas autoridades, digamos, quer provinciais ou centrais. Portanto, são órgãos desconcentrados do poder central. Portanto, só haverá poder local autárquico e autônomo quando haver eleições locais, autárquicas, que a base será o município. Portanto, e estas instituições, ou seja, estas pessoas que serão eleitas, elas vão defender os interesses próprios e específicos dessas comunidades. Portanto, é diferente de desconcentração que estamos a viver hoje e de descentralização que será a institucionalização do poder autárquico e autônomo. Muito bem, esteve aí nos agradecimentos à família, né? Porque foram as pessoas mais sacrificadas e como autor, será que é muito difícil chegar até o dia de hoje? É extremamente difícil, primeiro porque para concentrar-se num trabalho desse gênero é preciso privar a família do convívio. Depois é preciso apoios morais da própria família, financeiros, não é? Porque não é só pensar escrever e escreve, não. Preciso ter, portanto, as condições psicossomáticas, tu tens que estar numa estabilidade, tem que ter um gabinete de trabalho, depois tem que ter recursos financeiros para movimentar, para pesquisar. Portanto, não é tão fácil. E nesta caminhada nós privamos as nossas próprias famílias, fundamentalmente os filhos, quando são pequenos, precisam de formação. Portanto, é preciso ter um grande espírito de sacrifício exatamente para se chegar onde chegamos. É bonito vermos o livro, etc., mas isto passa a ser por muitos sacrifícios, muitas peripécias, e é preciso ter coragem e determinação para se chegar aonde chegamos hoje. Muito bem. Uma palavra para aqueles novos escritores, né, que estão a procurar trilhar a mesma caminhada que vossa, o que tinha a dizer para eles? Eu encorajo, mas é preciso ter perseverança, é preciso ter, digamos assim, coragem, é preciso dialogar com a própria família, porque muitas vezes isso cria, inclusive, digamos assim, algumas desavenças, etc., porque o escritor ou a pessoa que escreve obras científicas, ele deve portanto, não tem como não privar durante muito tempo a sua própria família. Então a família tem que ter uma grande educação, um grande grau de compreensão para que realmente ele tenha estabilidade, tenha paz e escreva as suas obras. Portanto, este é o conselho que eu deixo. Muito bem. E para aqueles leitores que terão o privilégio de ter esta grande obra em sua posse, o que dizer para eles? Sim, leiam, porque nós escrevemos esta obra para partilharmos conhecimentos, né? E então pensamos nós que partilhando esses conhecimentos nós todos vamos ganhar, porque tem-se falado, por exemplo, nas autarquias, nas palestras, etc., mas não é a mesma coisa ler uma obra, interiorizá-la, compreendê-la, porque tem-se dito que quem lê um livro não será a mesma pessoa. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado a nós. Ficou aqui as palavras do autor do grande livro Descentralização Financeira,
a qual convidamos a todos a adquirir este livro, porque fala não só da descentralização financeira, mas sim da descentralização do poder através das eleições autárquicas. Então, você que esteve aí nos seguir, nosso fiel seguidor, nós desde já agradecemos a sua companhia. Já sabe, este é mais, onde a informação passa como deve ser. Há mais notícia, há mais reportagem, há mais informação aqui. Fique ligado e aquele abraço, paz e amor.